Hoje em dia é comum dizerem que o jovem está se afastando da religião e assim da fé. Mas o que é fé? Fé, eu acho que pra mim tem muito mais a ver com luta, com perseguir as coisas que você acredita. Eu acho que isso não tem muito a ver com religião, na verdade. É religião, cara. Sério. Força. Religião. Expressão. Religião. É esperança. Religião. Muitos jovens relacionam a fé diretamente com a religião. Porém, fé não é necessariamente uma religião, mas sim uma firme convicção de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que depositamos nessa ideia ou fonte de transmissão. Já a religião é um sistema de crenças e de ritos relativos ao sentimento da divindade e que une na mesma comunidade moral todos aqueles que a ela aderem. Após vermos que fé e religião não são equivalentes, mas sim complementares, conversamos com jovens e líderes religiosos sobre suas crenças e o envolvimento dos mais novos com a religião atualmente. O primeiro contato foi quando eu era pequena, na minha comunhão, mas o contato que mais me marcou foi com o espiritismo, quando eu fui com a minha mãe, num centro, foi bem bacana, eu gostei bastante. A minha primeira experiência com minha avó, que ela é bem religiosa e desde pequeno ela costumava me passar as ideias da religião dela e tal, e meio que fez a espiritualidade que eu tenho agora. O meu primeiro contato com religião, na verdade, foi a Eucaristia, quando, sei lá, eu devia ter meus 8, 7 anos, não sei. E eu fiz, tal, passei por todo o processo, mas hoje eu não tenho ligação nenhuma com o catolicismo nem nada disso. Eu estudei em escola judaica minha vida inteira, então o contato era muito forte, eu aprendi tudo sobre a religião lá. Catequese. Na verdade eu nunca tive muito contato com religião, porque ninguém na minha família é religioso e eu nunca dei a menor bola, assim. Mas se for ter um contato, seria... acho que na igreja, né, com a minha mãe. Às vezes a gente ia. Então, eu estudei em colégio católico, mas então eu sempre estudei religião. Desde pequenininha eles levavam a gente na igreja, tal, fiz catequese, primeira comunhão até que eu fiz com 12 anos, eu fiquei velha. Acho que foi a... como é que chama aquela? Catequese, pô, aquilo lá, minha mãe me pôs aquilo lá, eu tive que fazer aquilo lá. Mas você não queria? Você foi Não, tanto que depois daquilo lá eu nunca mais fui na igreja, eu acho. Eu acho que os jovens hoje se afastaram muito da religião. Acho que eles não se apoiam mais em Deus. Eu acho que ninguém mais reza antes de dormir. E hoje em dia não sei se é desgastada, mas não é muito forte, assim. A maioria das pessoas que eu conheço pode ser que tenha uma fé, mas não costuma seguir ou levar muito ao pé da letra e tal. E uma coisa, apesar da espiritualidade de cada um, eu acho que ninguém costuma seguir a riscas. Acho que hoje em dia é muito diferente o contato que as pessoas têm com a religião do que era antigamente. Antigamente era muito mais forte as pessoas seguindo as regras da igreja e tudo, e hoje em dia acho que não é assim. Acho que é uma forma de se expressar, querendo ou não. Acho que cada um acaba expressando através da religião os seus valores. Mas você acha que os jovens estão se afastando da religião? A grande maioria, sim. Eu acho que antigamente eu acho que era tido como uma obrigação e hoje em dia é opcional. Eu acho que, acho que os jovens estão voltando a ter um pouco mais de religião, mas talvez não as religiões mais tradicionais. Mas estão buscando outras? Estão buscando algumas coisas mais alternativas, mas que busquem alguma coisa que eles acreditem. Você acha que isso tem alguma consequência? Sei lá, eu acho que Boa ou ruim? o enfraquecimento de religiões, tipo a religião católica. Fundamentalmente, o movimento Hare Krishna é uma teologia e uma filosofia bastante permeada de jovens. Quando vocês derem uma olhada quando a gente começar, vocês podem filmar e ver efetivamente a quantidade de jovens que a gente tem dentro de um templo. Isso daí tem uma explicação bastante simples.
o movimento Hare Krishna no Brasil tem pouco mais de 30 anos. O movimento Hare Krishna em todo o Ocidente tem cerca de 40 anos. Então, fora da Índia, o movimento Hare Krishna, o Vaishnavismo, é uma religião bastante recente. Bastante recente. Então, pelo que eu vejo, não é como eu vejo a minha religião, porque quando a gente conversa com outras pessoas, não é tão forte que elas praticam, não é como a gente que leva realmente mais a sério. Eu acho que a gente leva muito mais a sério do que as outras pessoas. Justamente para o jovem, o mais importante é ele dar a capacidade de ele não ser arrastrado pela mídia extrema, pelo consumismo extremo, pelos problemas emocionais, pela depressão, pelo consumo extremo. Então, o budismo te dá a possibilidade de você ter clareza na tua forma de pensar, né? Na tua forma de pensar, e te dá a possibilidade de você decidir, né? Decidir como tomar. Especialmente isto, porque o budismo não é dogmático, ele te faz pensar, te faz refletir. Refletir sobre teus atos, refletir sobre o que você pensa, refletir sobre o que você fala. E muitas vezes, se você observar direito, a maioria dos jovens não tem essa capacidade, né? Empurram com a pança, entram em rolo, papai resolve, e ele não se torna nunca um ser humano bom, né? Sempre vai ter alguém para limpar a barra dele. Enquanto que no budismo você te fala, olha, você é responsável por seus atos. Eu acho que hoje em dia está bem afastado, né? Cada um tem a sua. E a grande maioria, eu não sei, mas pelos meus amigos, eles não acreditam muito, eles não rezam. Eu acho que depende muito da criação, né? Atualmente, eu acho que eles não têm essa ligação tão forte. São poucos os grupos de jovens que se reúnem na igreja, são bem poucos. Eu acho que, na verdade, é importante a pessoa ter fé e ter uma religião. Eu acho legal, cara. As pessoas, eu vejo as pessoas que seguem, assim mesmo, que creem mesmo e sofrem por Deus. Eu acho interessante. Quando você decide seguir mais profundamente Bhakti Yoga, você faz na arena de iniciação 4 votos. Que um deles é o seu voto do lacto-vegetarianismo, né? Não comer nem carne, nem peixes, nem ovos. A gente faz o voto de não nos intoxicarmos com nada, nenhum tipo de droga, nenhuma bebida alcoólica, não tomamos café, não comemos nem chocolate preto, entende? São votos estritos. Tem um outro voto que é não praticar jogos de azar. Existe um voto que é não fazer sexo ilícito. Então são votos estritos, que não tem muito apelo para um jovem normal, assim, digamos assim, comum, da regra, assim, da maioria dos jovens que você encontra na sociedade. É lógico que você encontra um bom número de jovens que estão absolutamente insatisfeitos com o mundo do jeito que ele está, e eles perceberam que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o mundo. Eles não sabem o que é que está errado com o mundo, mas eles sabem que alguma coisa muito errada com o mundo tem. No caso, o fato do mundo ser uma imensa ilusão. E aí eles acabam vindo para o movimento Hare Krishna e espontaneamente aceitam regras e regulações. E ainda assim, ainda com essas regras e regulações, a maioria das pessoas que vocês viram hoje aqui são todos jovens. E depende, né? Porque se falar em jovens, você tem... é muito abrangente. Tem gente que é religiosa, tem gente que vai à igreja, tem todo tipo de pessoa, assim como tem jovens que são ateus, não acreditam, tem gente que, não é o meu caso, que não tem uma religião específica, mas acho que vale tudo, tem de tudo. A consequência é que um dia isso pode se perder, né? E eu acho que é uma coisa que nunca vai acontecer com a minha religião, todo mundo é muito forte, mas talvez com as outras isso pode estar se esquecendo e acabando com isso. Eu acho que eles estão muito, desligados, assim, não é mais aquela coisa, nossa, fé, assim, eu acho que ninguém mais tem aquela fé, acredita, assim, fielmente, tá? O fato da pergunta de
os jovens gostam mais? Aqui é muito colorido. Aqui não tem aquela coisa, você tem que fazer isso, senão você vai pro inferno. Não tem. Você serve a Deus da melhor forma possível. Eles te põem regras, sim. Cante Hare Krishna 16 voltas por dia. Você não pode comer carne e peixe novos. Você não pode se intoxicar, não pode praticar sexo ilícito. Mas é algo que a sua alma vai estar te dizendo, para de fazer isso. Para. Imagina, aqui é tudo zen, é tudo calmo. Tem os momentos que a gente está gritando, né? Dançando, cantando. Isso chama a atenção do jovem também. Porque você não vai ficar sentada, olhando pro padre, olhando pro pastor, tudo. Eles estão te dizendo uma coisa maravilhosa, que é a palavra de Deus. Então, não digo isso. Mas o jovem quer o quê? Quer uma coisa mais rápida. E ali é uma coisa muito rápida, muito fácil e simples, que é você dançar, cantar e ouvir o santo nome de Deus. Então, dessa forma, eu acho que é porque o jovem está mais aqui do que em outros lugares, porque aqui você consegue fazer alguma coisa. Lá você só pode escutar. Lá você só escuta. Acho que só por isso. Todos esses depoimentos sugerem que o futuro caminha cada vez mais para uma diversidade. Entretanto, todos buscam o mesmo. Precisam de explicações com as quais se identifiquem e consigam compreender e viver a própria vida.